as 7 camadas da identidade. O tema de hoje é as 7 camadas da identidade. O que vocês acharam sobre ele? Isso aí é fundamental, cara. Isso aí faz parte do nosso entendimento de crescimento, é onde a gente tem condições de ter uma percepção maior em ver onde está havendo problemas com a gente. Né? Eu, se eu não me engano, já vi isso lá no Pablo. A Marlene. Eu achei diferente e interessante, assim, né? As 7 camadas da identidade. Então, tem umas camadas aí, então é interessante. Para a gente descobrir. Certo, obrigado. Você falou aí das 7 camadas, aí eu me lembrei que ele também, não sei se o caso aí é dele, né? Mas eu, se eu não me engano, eu vi isso lá. Ele falou, assistiu um vídeo, inclusive você que passou para a gente, compartilhou aí, ele falando dos cordões umbilicais. Eu pensava que só tinha um ao dedinho, são 3, né? É o físico, o almático e o espiritual. Aí tem gente que está lá sentado e só separou o físico. Os 2 estão lá alimentados. Da mamãe ou do papai? Entendeu? Larga tudo, pô. Sai procurando sua. Fantástico. Inclusive, na Bíblia está isso aí, hein? Não assim. O cordão umbilical não vive. Mas na Bíblia fala que a pessoa chegou ao período lá da gestação, tem que sair. Ou por um jeito ou por outro. Senão os 2 correm o risco de morrer. Entendeu? Isso. E depois, quando chega a uma certa idade, tem que procurar seu rumo. Porque é uma coisa muito simples da gente perceber, é na natureza. Eu olho assim, você vê um casalzinho de pombinha, faz lá o ninho dela, né? Então, reproduz outro ovo lá, tal. Quando a avezinha novinha começa a pegar a forma de adulto, sai voando, ela ia dar aquelas colheres de chá para alimentar, depois pega até o beco. Pega até o beco. A gente que tem esse negócio de estar neném para cá, neném para lá, a gente mesmo, eu tenho aqui meus filhos, 50 anos, 51 anos, aí é meu menino, minha menina. Uma equipe que a gente tem, né? A gente chama isso carinhosamente, mas, gente, já, inclusive, eu aprendi muito com o Paulo Massal, nesse caso aí, aprendi com muita gente, mas eu estou me referindo aí. Eles chamam, os filhos deles são tudo criancinhas, eles chamam generais do reino, certo? É uma potência, só vai crescendo, se preparando, quando chega lá na frente, já está preparado para fazer tudo isso que eu estou falando, entende? É onde está havendo muitos problemas com muita gente, inclusive eu já passei por isso. Hoje estou mais consciente, né? Entendeu? De larga o osso, cara. Tem gente que fica lá no bem-bom, naquele que nós chamamos de zona de conforto, e não quer sair, entendeu? Onde tem um erro muito grande, não sabe nem o quanto nós estamos nos travando com aquilo ali, entendeu? E trava. E atrapalhando o outro, com certeza. Obrigado, Ferreira. A Marlene. Marlene, a mão só continua levantada. Você quer falar mais? Parece que ela travou. A Nair queria falar, fique à vontade. Eu ia falar que eu não entendi muito, não, mas eu gostei do assunto, do tema. Vamos ver, né, no decorrer. Qual que é a tua ideia sobre o tema? Não sei.
Eu acho que é alguma coisa relacionada com DNA. Sobre a concepção, sei lá, alguma coisa assim. Tem coisa que realmente está no nosso DNA e profundamente. Com certeza. Quando nós olhamos para dentro, muitas vezes nós deixamos muitas coisas presas. Está lá no fundo. E que nós não deixamos sair. Voltou? Voltou. Primeira camada da identidade é de onde nós viemos. É isso. Voltou. Hoje a internet não está ajudando, não. Tá, não. A primeira camada da nossa identidade, ela está registrada lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Lá mostra para nós aonde começou a identidade do ser humano. Gênesis 1, capítulo 26 diz: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. Então, já começa lá da origem de quando Deus estava planejando, projetando criar o ser humano, criar o primeiro casal humano. Então, foi um projeto de Deus. E o Deus falou que nós seríamos feitos à imagem e semelhança dele, mostrando que o homem, ele não é um animal irracional como foi ensinado nas escolas a todos. Porque o animal ele foi criado no quinto dia útil, no quinto dia de criação, e o homem foi criado no sexto. Então, nem mesmo no mesmo dia foi criado. Mostrando que Deus criou o homem para reinar sobre os animais, para dominar sobre eles. Então, já isso mostra a nossa superioridade como ser humano, a nossa capacidade de raciocinar, de planejar as coisas, de pensar antecipadamente que nós queremos fazer. Esse conhecimento, essa sabedoria foi nos dado pelo Criador. Quando Deus fez a nossa imagem e semelhança, o propósito dele era que nós reinássemos sobre a terra, dominássemos sobre todos os animais, não sobre o ser humano. E o ser humano, com o pecado de Adão e Eva, eles começaram a dominar não só sobre os animais, mas também querer dominar sobre o ser humano. A preocupação, sempre um com medo do outro. E esse medo do ser humano vai nos afastando cada vez mais de Deus. Então, sempre quando nós pensarmos em quem eu sou, nós lembrarmos como nós fomos feitos. Qual era o projeto para mim? O que Deus queria de mim? E que Ele continua querendo até hoje. Tanto é que, por causa do pecado, o que Deus fez? Ele mandou Jesus para nos remir do pecado.
mostrando que esse projeto dele continua. Então, sempre quando nós acharmos que nós não damos conta, que nós não temos capacidade, que a vida está muito difícil, em depressão, triste, angustiado, ou mesmo ansioso com o dia da manhã, nós devemos parar e olhar para a primeira camada. Eu sou um projeto de Deus. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Só de nós focarmos nisso, naturalmente, nós vamos começar a sentir que nós somos diferentes dos animais. Nós temos um motivo muito profundo para sentir alegria pela vida. E nós temos a capacidade e o poder de solucionar os nossos problemas à nossa volta. Porque esses problemas, eles se amontoam justamente quando nós começamos a pensar que nós não damos conta, que nós não somos nada. Devemos lembrar que Deus deu uma coisa muito poderosa para cada um de nós, chamado livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que nos move. Se eu ficar pensando, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, esse poder que Deus nos deu, ele vai operar em nós. Ele vai levar nós justamente para colher esse fruto. O fruto que, por minha própria vontade, eu escolhi plantar essa semente no meu coração. Isso é o direito. Nós podemos escolher a semente, podemos escolher plantar, mas nós não podemos escolher o que vamos colher. Sem falta, nós colheremos segundo a semente que nós escolhemos. Sempre que tivermos em dificuldade, seja espiritual, material, financeiro, familiar, devemos olhar quem me projetou, qual é o poder que ele me deu, o que eu posso fazer para me chegar até ele. E ele deixou uma coisa maravilhosa preocupado com o ser humano, que é o manual de vida. O manual de vida das Escrituras Sagradas, que hoje é um livro disponível mundialmente para toda a população. Hoje, mais do que nunca, com a internet, não tem como a pessoa falar que não tem uma Bíblia, que não tem um acesso a uma Bíblia. Se nós focarmos na leitura deste livro, nós estaremos retomando o poder que foi nos passado. A segunda camada é a autoimagem. Autoimagem com U, porque fala de mim. É a forma que eu me vejo através do olhar das pessoas que eu confio. Como que os meus pais falaram que eu era? Quais eram os ensinamentos? Quais eram as palavras que eu ouvia quando os meus pais se relacionavam a mim? Pais, professores, pessoas da minha proximidade, pessoas da proximidade de uma criança, eles têm acesso direto à personalidade da pessoa, às crenças da pessoa, porque a pessoa não questiona, ela acredita diretamente naquilo que os pais falaram. O que eu acredito? O que eu ouvi? E como que eu estou lidando com isso? Eu devo sempre pensar nisso. Qual que é a autoimagem? O que as pessoas falaram sobre mim? A minha mãe, meu pai, meu irmão, professor,
Ele falou que eu sou isso. Aí aquilo vira uma crença e eu começo a levar a minha vida baseada nisso. Eu começo a acreditar nisso. Então, aquelas pessoas que eu mais confio, eu devo perguntar para elas, por que você acha disso? Por que você está falando que eu sou isso? Por que você falou? O que as pessoas fazem e falaram para vocês, pelo menos falaram para mim quando eu era criança? Você faz muita pergunta, você é muito curioso, cala a boca, para de perguntar, não é da sua conta, você é muito especula. Em vez de dar as respostas para a criança, desincentivavam as crianças de fazer pergunta. Aí a pessoa vai se fechando e acreditando naquilo que estão profetizando, estão mencionando sobre elas. Eu lembro claramente, quando eu era bem criança, não estava na escola, era bem pequeno. O meu pai me xingou na hora. O pai dele, meu avô, falou para ele, não fala isso para o menino, que ele vai se tornar o que você falar para ele. Isso ficou bem gravado na minha mente. Daquele dia para lá, eu falei, então eu posso ser o que eu quiser. E se eles já falavam que eu era encapetado, que eu era custoso, aquilo ainda dava mais poder para me ser como meio de vingança. E aquilo eu fui alimentando, eu fui criando aquilo cada vez com mais força e poder. Porque um meu pai me xingou e o outro meu avô reforçou que eu poderia se tornar aquilo, eu tinha o poder. Então, aquele poder, de forma conturbada, de forma errada, gerava ainda mais aquele sentimento. Pessoas livres, pessoas que têm força, capacidade, conhecimento, não têm problema com perguntas. São pessoas que amam fazer perguntas e são pessoas que gostam de responder perguntas. Como que eu lido com as perguntas? Não tem nada mais libertador do que esse poder. Eu olhar para mim e sentir que hoje eu posso decidir mudar essa autoimagem e começar a fazer perguntas para saber se eu realmente sou daquela forma. Se eu preciso manter esse sentimento na minha vida. O que é que eu preciso olhar para me formar a minha autoimagem? Como que Deus me vê? Aquele que me projetou e falou que ia criar o ser humano à imagem e semelhança dele. Será que ele me olha como uma pessoa fraca, uma pessoa que não é capaz de mudar? Ou será que ele acredita na mudança do ser humano? Que ele acredita no potencial do ser humano? Tem um versículo da Bíblia que fala: seja santo porque eu sou santo. Então, quer dizer, ele falou que nós também podemos transformar a nossa vida. Que nós podemos olhar para nós e nos vermos como santos. Não perfeito, mas como santos. Isso tudo vai ter a ver com a nossa autoimagem. Quando uma pessoa fala que você é feio, ou quando você fala que outra pessoa é feia, é baseado no quê? É baseado naquele que te criou a imagem e semelhança dele? Quem que você está falando? Ou quem que aquela pessoa está xingando? Será que a pessoa está me chamando de feio ou está chamando aquele que fez a minha imagem dele? Isso também é muito importante. Quando eu estou olhando para mim, me sentindo feio, me sentindo horroroso, será que eu não estou sentindo que Deus não soube o que ele fez? Será que eu estou falando para Deus, para Jeová, que Jeová, o Senhor me fez a sua imagem? Olha como o Senhor me fez.
É uma coisa muito importante nós pensarmos nisso. Tem muitas pessoas que vivem sofrendo porque estão fora do peso. Vocês sabiam que essa autoimagem ela é fabricada pelo jeito que nós nos vemos? Pelo jeito que nós acreditamos que nós somos? Que a gordura é uma forma de defesa, de proteção que nós criamos por causa do medo, do nosso julgamento. E nem não é do julgamento das outras pessoas, não, é do auto-julgamento. A terceira camada é do autoconhecimento. Como que nós podemos lidar com isso? É pulando para dentro de nós mesmos, para dentro do coração. Através do autoconhecimento, de eu me conhecer, de eu romper esses limites e começar a conhecer como que eu estou com o Criador. Será que eu me vejo como o Criador me vê? Será que eu me vejo com os olhos dele? Olha para você e vê como que Deus te vê. No ponto dele dar o filho dele, o primogênito, para morrer por causa de você, por causa de mim. Então, será que eu tenho valor aos olhos de Deus? Se Deus amou tanto o mundo, amou tanto as pessoas, que ele deu o filho dele para poder nos salvar. Olha a diferença do jeito que eu estou olhando para mim e do jeito que o Pai, que o Criador está me olhando. Será que eu paro e penso e raciocino nisso? Será que eu sou tão ruim desse jeito que Deus errou quando ele acreditou que eu poderia fazer a vontade dele, que eu poderia me transformar? São olhares que nós devemos fazer no dia a dia, porque só assim eu vou começar a romper esse questionamento e vou começar a ter um autoconhecimento. E não é o que os outros falaram sobre mim, é no que eu vou acreditar. Se auto-reconhecer, romper os nossos limites, saber e acreditar que Deus não olha para as suas dificuldades, que Deus não olha para as minhas dificuldades. Ele acredita, ele sabe que eu posso muito mais do que isso. Nós podemos romper esses limites com ações e com palavras. Até mesmo quando Jesus curava muitas pessoas, o que ele falava? A tua fé te curou. Seja feito segundo a tua fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para essa montanha: saia daqui e lance do mar. Então, e eu? Será que eu estou vivendo da mesma forma? Ou será que conforme passa o tempo, passa os anos, em vez de eu amadurecer em conhecimento, em sabedoria, eu vou ficando com a mente cada vez mais travada, achando que eu não sou ninguém, achando que eu não sou nada? Será que eu estou acreditando em mim da forma que Deus acredita? Pense sempre nisso. Nós devemos romper o limite. E limite, ele só se rompe com ações e não com palavras. Para mim poder transformar, eu tenho que começar a ter ações. Porque se eu acho que eu estou gordo, que eu estou feio do jeito que eu estou, eu tenho que começar a tomar ações. Não adianta eu falar que eu vou emagrecer, que eu quero emagrecer, que eu preciso emagrecer. Não, isso só dificulta. Isso só trava ainda mais. Eu devo começar a me achar belo, assim como Deus é. Eu fui feito à imagem e semelhança dele. Eu preciso de acreditar nisso e começar a fazer as recomendações que ele faz.
Será que eu estou sendo glutão? Será que eu estou sendo beberrão? Será que eu não estou fazendo exercício físico? Porque é muito simples eu falar que eu não consigo emagrecer, ficar sentado, ficar deitado, reclamando e lamentando de onde eu estou. Sem fazer nada, sem interações. Ah, eu tenho fé que eu vou emagrecer. A fé sem obra é morta. Não vai valer nada, não vai ter valor nenhum. O que que Deus faz? Deus abençoa a nossa ação, o nosso movimento. A partir do momento que eu começo a movimentar em direção àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero, ele vai abençoando meus passos e vai fortalecendo para que eu possa alcançar o meu objetivo. É esse autoconhecimento que eu tenho que ter sobre mim mesmo, para que esses obstáculos se tornem cada vez menores. Então, o que que eu tenho que fazer? Me conhecer e sair do lugar, movimentar. Se eu quis me tornar um terapeuta, eu tive que sair do lugar. Eu tive que sair da cidade onde eu morava. Eu não pude ficar lá na zona de conforto, da tranquilidade. Abraão teve que sair do lugar dele para ir encontrar a promessa, a terra prometida, a terra que Deus prometeu para ele. Ele não falou, fica aí de braço cruzado. Davi teve que sair, teve que ir lá lutar com aquele gigante, mesmo sem conhecimento de guerra. Ele teve que acreditar e ir. José do Egito, ele saiu lá do pai dele, ele foi vendido para o Egito, foi com a vontade ou sem a vontade dele, ele foi para outro lugar, para outro território. Será que eu estou de braço cruzado no mesmo lugar? Ah, minha vida não acontece nada diferente, eu estou sempre empacado, eu estou travado. Mas será que eu tenho coragem de dar um passo? Sempre que Deus mesmo fala, experimente, prove-me, para que eu te mostre. Será que eu estou provando? Será que eu estou confiando nas promessas? A quarta camada é o QI, é desenvolver a parte do raciocínio. Será que eu estou treinando o meu cérebro a raciocinar melhor? Ah, eu não tenho memória mesmo, eu não tenho nada, eu tenho dificuldade de aprender. Será que eu tenho dificuldade de aprender ou será que eu sou preguiçoso? Eu mesmo, eu sempre passei só na média, lá na recuperação, sem contar que eu levei 3 repetências. Ah, eu não aprendo mesmo, não gostava de estudar e não gosto até hoje. Como que a minha mente vai me ajudar? Como que eu vou amadurecer? Como que eu vou aumentar em conhecimento? Ficando de braço cruzado. Ficando na minha zona de conforto. Ah, fulano tem o dom. Olha como fulano toca bem, olha como que ele pega um violão. Ai, que maravilha, eu não consigo. Vai lá ver quantas vezes ele ficou com calo na mão, ficou com bolhas, sangue na ponta dos dedos, até ele chegar naquele nível. Olha como que aquele pianista toca aquela maravilha. Sim, a hora que ele está dando o show dele lá, que sorte que ele tem, que talento que ele tem. Mas o quanto ele teve que desenvolver a sua inteligência musical. Aquela pessoa escreve, que é uma maravilha, olha quantos livros, como que ele escreve os livros, que maravilha, como é bom ler os livros dele. Quantas horas de leitura está por trás daqueles livros? Quantos aprendizados, quantas instruções. Olha como aquela pessoa tem uma oratória, que maravilha, olha como que ele discursa, como que ele faz a apresentação. Olha como eu gostaria de ser daquele jeito. O tanto que ele preparou de antemão. Será que eu estou tendo coragem de desenvolver o meu raciocínio? Desenvolver
o meu QI, isso está dentro de cada um de nós. Ah, eu sou muito ruim de matemática. Será que eu sou ruim de matemática ou estou querendo ser um adivinho de matemática? Será que eu tirei tempo de aprender tabuada, de aprender a somar, de aprender os cálculos, os atalhos que tem na matemática, os gráficos, que facilita o aprendizado, que desenvolve? Ah, eu não gosto de matemática. Se eu colocar isso na minha mente, acabou. Deus não vai te abençoar e fazer você se tornar um mestre da matemática, porque se você já escolheu falar que não gosta, ninguém vai ter o poder de fazer você mudar a sua inteligência matemática. Ah, eu não gosto de português. Como que você vai ter uma boa dicção? Como que você vai ter um bom vocabulário? Como que você vai ter argumento para argumentar com as pessoas, para falar com elas, para dar uma aula, para dar uma palestra? Isso tudo está em como você desenvolveu. A responsabilidade é sua, de como você está treinando a sua inteligência. A quinta camada, o consciente emocional, QI. É a minha responsabilidade de autogoverno. Como que eu estou com o meu conhecimento? Como que eu estou com o meu estudo diário? Não tem livro maior para dar sabedoria em todas as áreas da vida do que as Escrituras Sagradas. Ela é um manual de vida para qualquer assunto que nós tivermos dificuldade. Para qualquer assunto que nós precisarmos, tanto na parte científica, na parte de alimentação, na parte de saúde, na parte financeira, da prosperidade, apesar que tem muitas pessoas que acham que ficar rico e ter prosperidade não é de Deus. Tem muitas e muitas pessoas que quando falam em prosperidade, que falam em dinheiro, já tem um medo terrível. Está pecando. Só de pensar em ter riqueza, pensar em dinheiro, e essa pessoa já não vai ter as bênçãos de Deus, que Deus não vai abençoar ela. Como que você olha? Será que você acredita? Isso é verdade? Lembra novamente que Deus, Ele não vai te obrigar você a nada. Tem um texto muito interessante que essa semana eu estudando, que eu me deparei com ele nas Escrituras, lá no livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo 4. A humildade e o temor de Jeová resultam em riqueza, glória e vida. Então, se eu tiver humildade, se eu tiver a humildade de pedir ajuda para Ele, a humildade de fazer as coisas de acordo com a minha capacidade, a humildade de viver a minha vida em comparação comigo mesmo, e não em comparação com o que o vizinho tem. Em viver a vida para o meu desfrute, e não para mostrar para as pessoas a roupa que eu tenho, mostrar para as pessoas o carro que eu tenho, o poder que eu tenho. Naturalmente, nós começaremos também a crescer na parte financeira. Porque o próprio Deus disse, Jesus disse, colocai o reino em primeiro lugar e as outras coisas vos seriam acrescentadas. Quais as outras coisas seriam acrescentadas? As coisas do teu desejo, as coisas da tua escolha, as coisas do teu pensamento, as coisas que você acredita que você pode ter.
Ele não deu um limite, ó, você vai ter isso. Ele falou as outras coisas. E essas outras coisas estão dentro de cada um de nós. Mas dentro da minha emoção, se na minha emoção eu não acredito, acabou. Uma coisa que é condenada pelas Escrituras é a pessoa só pensar no dinheiro, só pensar na riqueza, só pensar em bens materiais. Porque no livro de Mateus também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de cada pronunciação que ele faz sobre o Senhor. Como será? O que sai do meu coração? O que o meu coração está cheio? Será que eu transbordo isso no meu raciocínio, nos meus pensamentos, nas minhas ações, na minha moral? Eu sempre tenho que olhar como que está a minha moral. Como que Deus está me vendo? E não é em comparação com a outra pessoa, não. É em comparação comigo mesmo. Em comparação com o meu próprio julgamento. Isso tem que estar dentro de mim. Porque a salvação de cada um vai ser baseada nele próprio, não baseada em outra pessoa. E é muito importante nós sempre olhar para esse quociente emocional. Será que eu estou vivendo o que Deus mandou eu viver? Porque a nossa alma, o nosso corpo, ele é dividido em vontade e emoção. Tem o lado racional e o lado emocional. Se eu não estiver em equilíbrio com esses dois lados, vai ser errado. Mas na Escritura também fala que aquele que não faz provisões para a sua família é pior do que alguém sem fé. Está mostrando que temos que ter fé, sim, mas também temos que ter a parte financeira para cuidar das necessidades de cada um. A sexta camada é o QS, consciente espiritual, que é o nosso propósito de vida. Qual que é o meu propósito? Quando eu paro, penso, olho para mim mesmo, qual que é o propósito que eu tenho? Quais são as minhas escolhas? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas diversões? O que me agrada? Aonde eu ponho a minha maior parte do meu tempo, das minhas emoções? É o nosso relacionamento conosco mesmo quando ninguém está vendo. O que eu sou sozinho? Quando eu estou lá, fechado entre quatro paredes, quais os vídeos que eu vejo? Será que eu gosto de filmes violentos? Filmes imorais? Filmes desonestos, de ladrão, que rouba, que mata? Será que eu tenho coragem de levantar e mudar de programação, até mesmo desligar a televisão e pegar um livro e ler? Ou eu passo horas e horas na frente de uma televisão, treinando e aprendendo coisas ruins? Coisas que a mídia está lá justamente projetada cientificamente para travar a nossa mente e não deixar nós pensarmos. Por trás da mídia tem uma programação, tem um estudo, tem engenheiros de programação que estão voltados para programar o cérebro humano para viver de acordo com aqueles padrões. Será que eu estou permitindo isso na minha mente? E estou reclamando que a minha vida tem dificuldade, que eu estou em depressão, que eu estou triste, que eu estou ansioso, que eu estou com medo, que eu estou com medo da crise, medo da miséria, medo do que o país vai se tornar, medo do que vai acontecer?
Isso só está dentro da nossa mente se nós permitirmos entrar através da mente. Se nós acreditarmos no manual da vida, nós vamos acreditar na proteção que Deus deu lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha do fogo, que aqueles que jogaram eles morreram. Mas aqueles 3 não chamuscaram nem o cabelo da cabeça. Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, que o mar se abriu para que eles passassem, e os inimigos dele foram tragados para o mar. Nas profecias, onde ele alimentou pessoas com pouco alimento, ele alimentou uma multidão, que sobrou uma quantidade muito superior à inicial. Quando eu tenho essas crenças e sentimentos baseados no propósito original, no projeto de Deus, eu não vou me abalar. Eu não vou ter medo. Porque a minha fé será tão forte que o que me pode fazer o homem terreno? Isso nós podemos mudar. Isso está dentro de cada um de nós. É uma coisa que é possível transformar totalmente a nossa vida. Mas só tem uma pessoa que pode fazer. Só eu mesmo. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode fazer para você. Nem Deus faz isso por você. Porque Ele já te deu poder para isso. Ele te deu livre-arbítrio. Não adianta falar assim, Deus me salva, se você não tiver ações de salvamento. Deus me protege, se você não se proteger. Eu peço a proteção de Deus, mas eu estou fazendo tudo o contrário. Deus me dá saúde, e eu estou alimentando péssimo. Eu não faço exercício físico. Então, nós devemos sempre lembrar que nós temos esse poder. Um exemplo de força e poder já foi nos dado várias vezes. E quando nós desenvolvemos essa camada da nossa personalidade, que é o consciente espiritual, e nós estamos conscientes da nossa necessidade espiritual, nós teremos o instrumento forte de poder na nossa mão. E quando nós temos ele, até o diabo se afasta de nós. Ele não vai ficar perto daquela pessoa que está fazendo o que é certo. Eu fui tentado por o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. É muito fácil, né? Eu colocar a culpa no outro. Eu colocar a culpa no diabo. O diabo faz atentar. Ele não faz você fazer. Porque ele atentou até mesmo Jesus. Então ele vai atentar sempre. Só se você der brecha. Porque senão ele vai afastar e vai fugir a mesma coisa que ele fugiu de Jesus. Mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar alimentado e fortalecido e longe do que as mídias transmitem para nós na televisão. Para que eu possa ter uma força dentro de mim. Uma força capaz de mover montanhas. Mover raciocínio. E a 7ª camada, e a mais poderosa de todas, é a plenitude. É o transbordo. É você fazer para o próximo. É você dividir com o próximo. Porque quando nós estamos fazendo para um, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Quando nós repartimos, como nós sentimos a gratidão, isso vai vir cada vez mais. Para que Deus já vai me dar mais, se o que eu tenho eu já não reparto? Se eu tenho ciúme do pouco que eu tenho? Por que Ele vai me dar riqueza se eu não distribuo o que eu tenho?
Sempre, mais uma vez, o Manual da Vida, a Escritura fala que aquele que cuida do pobre, que aquele que reparte, prosperará, será abençoado, será fortalecido. Então, nós temos todas as instruções. E essas instruções estão dentro. Ah, eu não quero dividir com ninguém. Deu dificuldade, deu trabalho para me ganhar, deu o que fazer para me ganhar. A Escritura também mostra o exemplo daquela viúva que só tinha comida, só tinha o azeite, a farinha, para mais uma refeição para ela e para o filho. E depois eles morreriam de fome. Chegou um profeta, verdadeiro Deus, e pediu para que ela fizesse um pão para ele. Ela sabia que não teria mais nada. E ela foi lá e fez com aquele resto que ela tinha. E aquilo lá, durante todo o tempo que aquele profeta ficou lá, não faltou alimento para eles, até que voltou a chover e voltou a ter alimentos. Isso tudo mostra exemplo quando eu confio, quando eu ajudo as pessoas à minha volta, quando eu não tenho miséria no meu coração, quando eu abro mão, vai voltar multiplicado. Por que volta multiplicado? Para que eu faça isso por mais pessoas, cada vez mais. Também, será que eu retenho conhecimento para mim? Será que eu tenho alguma habilidade que eu posso ajudar o meu próximo, que eu posso ajudar a pessoa à minha volta? Mas eu sou ciumento do conhecimento e eu retenho ele para mim? Será que eu estou transbordando conhecimento na vida das pessoas? São coisas que eu devo olhar sempre e pensar. Será que aquilo que eu sei, eu estou pondo à disposição das pessoas? É uma coisa que deve sempre estar na nossa mente. Será que eu faço aquilo que está ao meu poder? Porque o ajudar as pessoas também não é só com bens materiais, não é só com alimento, não é só com dinheiro, também é com palavras. Porque se eu não tenho dinheiro, mas eu tenho ouvido para ouvir uma pessoa que está triste, que está sozinha. E lembra, um ouvido e não um julgamento para aquela pessoa. Porque aquela pessoa que está triste, está deprimida, ela não precisa de ninguém para falar para ela o que ela tem que fazer para sair da depressão. A única coisa que ela precisa é de um ouvido para escutar ela. Ela não está precisando de conselho. Ela não precisa de nada. Ela só precisa que vai um lá escutar ela. Falar, fique em paz, eu te ouço, eu te compreendo. E deixar que a pessoa fale. E não ficar lá escutando ela, já imaginando mentalmente o que ela teria que fazer. O que se ela fizesse diferente, ela não estaria naquela condição. Porque é muito fácil eu julgar outra pessoa se eu não estou sobre a pele dela, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não sei os drives mentais dela, eu não sei a história daquela pessoa. Ah, eu não tenho como ajudar as pessoas, vai até um asilo, vai escutar aqueles velhinhos que estão lá sozinhos, se põe no lugar de filhos deles, escuta eles, escuta as histórias deles, que eles não têm para quem contar. Você já pode começar a se sentir motivado a ajudar as pessoas dessa forma. Isso tudo você vai desenvolvendo as qualidades e você vai desenvolvendo a sua identidade. Não queira pular etapas, acelere no tempo de Deus. Quando começar? Começa ontem. Amanhã eu vou começar a fazer isso. Não, eu comecei ontem. O que eu posso melhorar hoje? Porque a nossa mente, ela é vencedora. Ela vence qualquer barreira, qualquer obstáculo.
desde que nós acreditamos nela e fortalecemos a nossa identidade. E isso vai estar dentro de você. Confia no teu tempo, no seu, e não da outra pessoa. Será que você está se deixando ser usado? Porque o que Deus te dá é para você derramar na vida dos outros. Não é para você ser egoísta, não. Ele vai dar sementes àquelas pessoas que semeiam. Ele vai dar conhecimento e sabedoria para aquelas pessoas que usam isso para ajudar outras pessoas. Porque se você derramar a bênção que você recebeu na vida das outras pessoas, vai vir muito mais. E uma coisa interessante, que muitas vezes só falta nós acreditar e começar a fazer. Melhor é dar do que receber. Por quê? Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Agora, se eu só recebo, aquilo uma hora vai parar. Vai secar. E uma coisa que é muito interessante é aquela frase que o fim é melhor do que o começo. Pare e pense, o que é melhor? É o começo do namoro ou o fim do namoro? O que você acha que é? Até eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem o que vocês acham. O fim do namoro ou o começo do namoro é o melhor? Pode falar, Marlene. Sheikha. Eu não entendi quem falou. Sueli. Ah, Sueli. Pode falar, Sueli. Depende do ponto de vista. Não, só tem um. Só tenho, então, é o começo. Começo. Quem mais acha que é o começo? José, Anitta, posso dar um pode falar? comentário aqui? José? Oi, quem está falando? Aqui é o Cláudio, de Luz. Ah, Cláudio, pode falar. Então, assim, pelo que deu para entender, vamos supor que o casal não esteja se dando muito bem desde o começo. Então, o fim daquele relacionamento seria melhor se ele terminasse ali, para que eles não tivessem mais problemas futuros. Então, eu penso assim, né? Certo. A Anitta pode falar? Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que é o fim também. Certo. Significa que a pessoa sobreviveu. Isso. A Marlene? Então, eu acho assim que depende muito, porque o começo é sempre melhor, porque os dois estão apaixonados e tudo mais. Aí é bom. Aí o fim, um vai sofrer e outro não. Pode ser, é difícil quando os dois saem bem, quando os dois, um tá... Vai lá. A Cristina? Desculpa, meu neto me atrapalhou. Mas é assim, eu acho assim que no final sempre um sofre. Às vezes não é bom o final. Certo. A Cristina? Então, o final do namoro é o casamento. Então, o final é melhor. Ou o final é o término de um relacionamento que também será o melhor se não deu certo. Então, o final sempre é o melhor. O fim é melhor do que o começo. Porque lá no final, ou deu certo e a pessoa casou, ou deu errado e a pessoa já separou e parou.
com aquele relacionamento que não estava dando certo. Então, mostrando que tudo que termina é melhor que o começo. O término do casamento ou o começo do casamento que é o melhor? Também é o término. Porque o término do casamento, que é, segundo até a Bíblia Sagrada, é a morte de um deles. E a Bíblia fala que o dia da morte é melhor que o dia da vida. Então, se nós formos olhar, o fim é melhor do que o começo. Porque também o fim da minha vida vai mostrar que valor que eu dei para a minha vida. No começo eu não tinha como fazer um bom nome. E como que eu vou usar esse poder? Como que eu vou usar essa capacidade de transformar a minha vida, de mudar as coisas no decorrer, para transbordar na vida das pessoas e para me transformar e para me amadurecer em sabedoria e conhecimento. Porque o propósito de Deus é que todas as pessoas prosperem, é que toda pessoa desenvolva. Deus não criou o ser humano para ser dominado. Ele não criou o ser humano para viver debaixo de escravidão. Ele criou o ser humano para dominar. Só que, para a gente dominar, a gente tem que ser livre e deixar os outros livres. E aí nós vamos ficar dominando sobre o quê? Sobre a nossa vida. Só sobre mim, sobre as minhas vontades, sobre os meus direitos, sobre os meus deveres. De acordo com o meu domínio sobre mim, vai mostrar o que eu sou e vai fazer toda a diferença na minha vida e no relacionamento com as pessoas. Então, nós devemos sempre procurar mudar a forma como eu olho para as pessoas. Sempre que eu olhar para uma pessoa, eu tenho que olhar para ela como Deus vê. Se eu começar a olhar para uma pessoa e ver ela feia, eu tenho que logo corrigir e falar assim, ela é feita em imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para mim e me julgo feio, eu tenho que lembrar, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Anair? Qual que é a primeira camada mesmo? A primeira camada é quando você olha o que você, como foi feito o seu projeto. Lá para o projeto, que é Gênesis 1:26. É você acreditar no que Deus falou que você é. A primeira camada, o início de tudo é isso. É antes da criação do homem, quando ele foi projetado. E quando você está de posse desse projeto, um arquiteto, um pedreiro, quando ele está de posse do projeto da casa, eu já começo a ver a casa como ela é. E se porventura aquela casa sofreu muita mudança e a mudança não deu certo, e a pessoa comprou aquela casa, ela pega um projeto e ela tem condição de voltar àquela casa no que ela era anteriormente. Ela pode reformar e pôr aquela casa no projeto. A mesma coisa, quando eu começo a conhecer a mim mesmo, qual foi o meu projeto? O que Deus espera de mim? O que Deus me vê? Como Ele me vê? Fica tudo mais fácil. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, de dizer? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
Eu agradeço. José Ricardo. Então, pode falar. Então, é o seguinte, aqui eu estava olhando, eu perdi a 6ª camada que você falou, quando eu estava aqui na 4ª, ou melhor, não, a 5ª camada que eu perdi. Qual que é a 5ª camada? É o quociente emocional. Quociente emocional, tá. Isso mesmo. Então eu copiei aqui um pouco. Quociente Como que eu emocional, né? estou com as minhas emoções, qual que é o meu poder, como que eu uso isso. É o autogoverno, é como que você está usando. Será que você está vivendo o que Deus mandou você fazer? Como que é minhas emoções relacionadas à minha missão de vida? Beleza, ótimo. É só isso mesmo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Zé. A você. Excelente palestra, viu? Muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo mais uma vez, estarmos aqui juntos. E fiquem à vontade também de vocês participarem também. Porque quando as pessoas participam, ajuda mais pessoas também. E é uma forma de vocês também estarem transbordando. Eu cliquei aí no seu... Sem ver, Vanessa. Pode falar, Marlene? Eu agradeço, porque muito tudo faz sentido, tudo tem lógica e faz a gente raciocinar e entrar dentro da palestra, olhando para dentro do nosso eu, né? E vendo, e é como se estivesse vivendo isso aí, levando a gente lá dentro, né, da história, nossa história, né, que Deus nos fez. E eu me senti assim, muito feliz com tudo isso, segura, sabendo que foi feita a imagem de Deus, que, tipo assim, se alguém me falar que eu sou feia, eu tenho qualidade de Deus, o amor, que é a compaixão, o autodomínio, tem as coisas lindas de Deus, né? Então, eu não devo me importar com coisas não sei falar agora a palavra. Que alguém falar algo ruim de mim. Eu tenho que pensar no positivo nas coisas de Deus, e essas coisas se tornam muito pequenas com a grandiosidade que a gente fomos feitos, que foi a imagem de Deus. Eu achei muito importante. Obrigado, Marlene. Anitta? Então, só agradecer, achei muito interessante, e aí vou meditar sobre isso, né? Interiorizar, porque é muito bom, muito válido mesmo, a gente ter esse autoconhecimento e formatar a nossa própria imagem, né? Que é a imagem de Deus. Então, gratidão, gostei muito. Muito obrigado. O Ferreira? Olha, eu fiquei muito feliz, porque mesmo que a gente vem para cá, para o evento, pelo menos só eu, né? Chega aqui, a gente tem aquela percepção de FT ou coisa parecida, né? Como você usa várias técnicas aí, pelo menos duas, né? TFT, FT. Mas um assunto que você trouxe aí, fantástico, certo? Vem aí a parte religiosa, ou seja, da palavra, né? Que faz sentido a origem da gente, para a gente se espelhar e ter condições de se conscientizar o que é que nós devemos, o que é que nós viemos, de onde nós viemos, para o que é que nós viemos fazer aqui, e o que nós vamos. Com essas camadas aqui, a gente tem dá para fazer uma reflexão bem ampla sobre esse assunto. Muito bom. Muito enriquecedor, muito aí, agradeço bastante. A você e aos demais participantes que nós estamos aqui. Ok? Obrigado. E eu gostaria de perguntar para vocês que eu esqueci novamente de tirar
a imagem dos participantes da tela na hora de colocar a gravação. Gostaria, se vocês concordassem, vocês dessem um joinha na tela, fizessem um joinha, para que eu pudesse publicar isso, se for da vontade de vocês, porque vocês ficaram o tempo todo na tela. Perfeito, a Nair sim, a Anitta sim, a Cristina sim, o Aldo sim, a Cida sim, Rose sim. Sueli sim. O que você acha, Euripa? Você concorda? Está fechado o seu som. É só, nós só fazer um joinha com a mão. Joinha. Não, mas eu te paguei. Peraí, Ah, minutinho, certinho. peraí. Perfeito. Eu sim, viu? Perfeito, muito obrigado. Porque aí depois eu ponho a gravação e disponibilizo. Obrigado, Ana. Obrigado, Euripa. Obrigado a todos vocês. Foi uma felicidade muito grande estar aqui com todos vocês nessa noite. É um prazer muito grande. E isso me ajuda muito a desenvolver a qualidade da oratória. É uma satisfação poder estar aqui com vocês toda segunda-feira. E um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Obrigada, José. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente.